Olá, meu nome é Ricardo Teixeira, eu sou ortopedista e especialista em coluna e hoje nós vamos conversar sobre a estenose foraminal, que se refere ao estreitamento dos túneis por onde saem os nervos da coluna vertebral. Caso vocês tenham alguma dúvida, queiram perguntar alguma coisa ou fazer algum comentário, podem entrar em contato com a nossa equipe pelo site, o endereço vai estar na descrição do vídeo ou deixar um comentário aqui mesmo. Antes de falarmos da estenose foraminal propriamente dita, é interessante a gente entender um pouco mais sobre a anatomia da coluna. A coluna vertebral ela é formada por vértebras, que são esses componentes ósseos da coluna. Entre elas, nós temos os discos intervertebrais, que são essas estruturas cartilaginosas responsáveis pela estabilização e pelo amortecimento da coluna. No interior da coluna, nós temos a medula e os nervos. De cada segmento vertebral aqui da coluna, sai um par de nervo. Esses nervos, essas raízes nervosas, elas saem por um túnel que nós damos o nome de forame. Então, quando esse forame está estenosado, ele está com espaço diminuído, nós damos o nome de estenose foraminal. Esses nervos, eles quando saem da coluna, eles podem se dirigir para os braços, para as pernas ou mesmo inervar a região do tronco. Como percebemos, a estenose foraminal ela consiste na compressão do nervo na sua saída da coluna vertebral. Então, os sintomas da estenose foraminal eles vão depender muito da localização e da intensidade dessa compressão. Assim sendo, as estenoses na região cervical elas dão uma dor na região cervical que se irradiam para os braços, em um sintoma que nós chamamos de cervicobraquialgia. Os quadros de estenose na porção inferior da coluna, na região lombar, eles vão levar a uma dor lombar que se irradia para as pernas, num quadro que nós chamamos de lombociatalgia. Os casos de estenose na região dorsal, na coluna torácica, eles são bem mais raros e levam a uma dor na região dorsal que se irradia para a face anterior do tronco. De uma maneira mais detalhada, a compressão do nervo ela pode gerar alterações de sensibilidade, de tato, formigamento, choques nos braços, nas pernas e também levar a um comprometimento motor, perda de força nos braços, nas pernas e também perda de destreza. A coluna ela é dinâmica, sua anatomia muda de acordo com a carga e com a posição que ela se encontra. Então, esses sintomas eles tendem a se agravar quando o paciente está em pé, quando ele está se esforçando e principalmente com as posições de extensão, seja da coluna cervical, seja da coluna lombar. O forame intervertebral ele pode ficar comprimido, estenosado por diversas causas. As principais delas são em decorrência do desgaste da coluna, o que nós chamamos de espondilose. Então, temos como os principais causadores da estenose foraminal o desgaste e a hipertrofia das articulações da coluna. As articulações, elas formam a parede do forame. Então, com o passar do tempo e o desgaste dessas articulações, elas podem aumentar de tamanho e diminuir o espaço do forame intervertebral. O desgaste do disco intervertebral, perdendo altura, ele diminui a altura também desse forame, a dimensão desse forame, levando ao seu estreitamento. Processos patológicos também como abaulamentos, protrusões ou hérnias de disco que se direcionam a essa região também levam ao estreitamento foraminal. Outras causas menos comuns são o deslizamento de uma vértebra sobre a outra, que nós chamamos de espondilolistese, traumas de repetição, a formação de osteófitos, que são os bicos de papagaio, e as deformidades da coluna, como a escoliose ou a lordose e cifose patológicas, também alteram a anatomia da coluna e diminuem o espaço do forame intervertebral. O médico, após uma avaliação clínica detalhada e apropriada, ele suspeita do diagnóstico e solicita os exames comprobatórios. O principal exame nesse aspecto é a ressonância magnética da coluna vertebral. Em casos duvidosos
ou caso o paciente apresente alguma contraindicação à ressonância, a gente pode fazer a tomografia da coluna e o raio-x. O tratamento da estenose foraminal vai depender da localização e da intensidade dessa compressão e também dos sintomas do paciente, como esses sintomas estão afetando a vida do paciente. Para os casos mais leves, nós indicamos a fisioterapia para fortalecimento da coluna vertebral e o melhor alinhamento da coluna. Indicamos também a acupuntura. Em outros casos, fazemos uso de alguns medicamentos, como analgésicos, anti-inflamatórios, relaxantes musculares e algumas medicações específicas para dor neuropática. Em condições específicas, nós podemos usar o colar cervical ou um colete lombar. A gente também estimula o paciente a mudar os hábitos, perder peso, melhorar a postura em casa, no trabalho, praticar atividades físicas e ajustar muitas vezes o próprio colchão. Quando esses sintomas eles não estão melhorando com o tratamento clínico ou são sintomas muito intensos, refratários e com perda neurológica, a gente indica os procedimentos de intervenção. Temos nesse âmbito a infiltração da coluna vertebral, que é a infusão por meio de uma agulha de forma percutânea de medicamentos em pontos estratégicos. Além disso, para casos um pouco mais graves, nós temos os procedimentos descompressivos, com o intuito de apenas abrir esse túnel, abrir o forame. Esse procedimento ele se chama foraminotomia ou foraminoplastia. Ele pode ser realizado com o auxílio de um microscópio e mais recentemente nós temos a cirurgia endoscópica da coluna vertebral, que por um dispositivo chamado endoscópio de 1 centímetro de diâmetro, nós chegamos nesse ponto específico e fazemos essa abertura do forame. Esse procedimento ele leva a uma dissecção menor dos tecidos, causa menos dor no pós-operatório e possibilita uma recuperação mais precoce. Então, hoje é o tratamento mais avançado que nós temos. Quando a anatomia do paciente está comprometida, só o procedimento descompressivo ele não é suficiente. Então, nós precisamos fazer uma reestruturação da coluna. E aí a gente faz um procedimento chamado de artrodese, que além de reestruturarmos a coluna, a gente descomprime esse forame e fixa a coluna com pinos e parafusos. Espero que eu tenha contribuído para que vocês conheçam um pouco mais sobre a estenose foraminal. Obrigado pela atenção e caso vocês se interessem mais por conteúdos de coluna, se inscrevam no nosso canal. Um abraço!